Bom, a gente continua fazendo aqui um balanço da semana. Na quinta-feira, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin anunciou novos nomes da equipe de transição. Já são 9 equipes fechadas e a lista tem condenados e suspeitos de corrupção, como Renan Calheiros, Gleisi Hoffmann, Paulo Bernardo, Aloysio Mercadante, Paulo Okamoto e Humberto Costa. Comunicação. Paulo Bernardo, ex-ministro, Paraná. Direitos Humanos. Deputada Federal Maria do Rosário, Rio Grande do Sul. Planejamento, Orçamento e Gestão. Ministro Guido Mantega, São Paulo. Indústria, Comércio e também aqui está incluído serviços e pequenas empresas também. Paulo Okamoto foi presidente do SEBRAE. Paulo Feldman, professor da USP, da Universidade de São Paulo. E André Ceciliano, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E, finalmente, mulheres. Eleonora Menecute, ex-ministra, São Paulo. E nomes como o de Guido Mantega e a insistência do PT em defender um furo no teto de gastos preocuparam investidores. Para piorar, Lula voltou a falar em rever as reformas trabalhistas e da Previdência. Na quinta, o mercado viveu o ponto máximo de estresse. O dólar disparou e a bolsa desabou. Depois do segundo turno, a Petrobras já perdeu 20% do valor de mercado. E Lula preferiu o quê? Zombar dos investidores. Do mercado financeiro. O mercado fica nervoso à toa. Eu nunca vi um mercado tão sensível como o nosso. É engraçado que esse mercado não ficou nervoso com 4 anos do Bolsonaro. A postura do PT provocou um desembarque de economistas que tinham apoiado a candidatura do Lula. Armínio Fraga defendeu a estabilidade fiscal criticada por Lula. Henrique Meirelles disse a investidores que o petista dilmou, desejou boa sorte. E Helena Landau afirmou que o discurso do petista desmoralizou a ideia de coalizão. Constantino, vou começar por você, economista. Bom, é o que eu falei faz pouco tempo, né? Só se deixou enganar pelo Lula quem quis ser enganado, porque ele vem falando desde o início em furar o teto de gastos, em rever reformas importantes. Então, que surpresa é essa que Armínio Fraga e sua turma, que Henrique Meirelles, né, e Helena Landau tiveram em relação ao Lula? Pois chega a ser ridículo, né? Eu não tenho bola de cristal e não estou surpreso. Aliás, o Lula disse isso tudo antes. Ele tem um outro take interessante, onde ele diz assim, se o mercado gosta do Bolsonaro, nós estamos contra o mercado. Ele disse isso, ele avisou, ele deu o recado. Eu entrevistei o Henrique Meirelles essa semana e ele disse claramente o seguinte, existem 2 Lulas, né? Ele pode seguir, por exemplo, o começo do primeiro mandato dele, onde ele, por acaso, era presidente do Banco Central, tinha o Palocci como ministro, que ele reputa como muito bem sucedido, ignorando o fator China e tudo mais, ou seguir o que veio depois, com o Guido Mantega e a Dilma e tudo. E aí eu virei e falei assim, mas, ministro, o senhor não sabia qual ia ser o Lula antes, não combinou isso e mesmo assim deu apoio? Emprestou seu nome para esse projeto, no escuro, deu um cheque em branco para o Lula? E ele ficou meio sem graça, desviou e tudo, porque parece tão vaidoso, né? E obcecado pelo poder, que está contando com o fato de que vai ser ele chamado. Então, de novo, é irresponsável. É uma turma leviana, irresponsável, está brincando com o povo brasileiro e demonizando o Paulo Guedes, todos eles por questões pessoais. Recalque, no caso da Helena Landau, parece que tomou bomba na PUC e não superou isso até hoje. No caso do Armínio, eu mesmo já troquei muitas mensagens com o Armínio, senti ali um certo recalque. Por que o Paulo Guedes critica tanto a gente, né? Os tucanos, tudo? Talvez porque os tucanos tenham ferrado o Brasil antes de aprender que tinha que fazer coisas óbvias. E ele, quando veio de Chicago com o seu doutorado, com o seu PhD, já sabia que esses tucanos só faziam besteira até aprender, ou seja, era um curso muito caro
né, e que o brasileiro pagava um preço muito alto. Então, todos eles têm um certo recalque. Né? A Helena Landau, ela era tida como a musa das privatizações. Vem cá, Paulo Guedes está defendendo as privatizações, o governo fez privatizações, o Bolsonaro fez campanha pregando a privatização até da Petrobras, e do outro lado tem o quê? A turma do Petrolão. O Lula dizendo que tem que estatizar tudo. E ela escolhe esse lado porque demoniza o outro, porque diz que a democracia estava ameaçada. E veja que essa tucanada toda que está pulando do barco ainda diz que não se arrepende, não. Porque era preciso salvar a democracia com Lula, com a quadrilha do PT, com a turma do Foro de São Paulo, com os bajuladores de Fidel Castro, com os defensores de Daniel Ortega na Nicarágua, os que gravam um vídeo para o Maduro na Venezuela. Isso é uma piada de mau gosto. Então, nós vamos lembrar, todo o programa, enquanto existir 4x4, eu vou mencionar pelos nomes. Armínio Fraga, Henrique Meirelles, Helena Landau, Pécio Arida, Lara Rezende e, claro, não vamos esquecer de João Amoedo. Né? Essa turminha toda lulou, fizeram L. Agora aguenta. L de quê? De lascou? De larápio? Então nós estamos aqui para lembrar que vocês são parte do problema, vocês são cúmplices. Eu estou pensando no Brasil a longo prazo. E para o Brasil ter uma chance no longo prazo, precisa expurgar da política esses tucanos covardes e defensores da quadrilha do PT. E rapidamente, sobre essa equipe do governo de transição, essa equipe que trabalha na transição aí, para quem não sabe, André Siciliano, do meu estado, do estado do Rodrigo Constantino, foi presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro durante muito tempo. E vocês lembram daquele papo de rachadinha? Porque o Flávio Bolsonaro, rachadinha, movimentou R$ 1.200.000 que o COAF identificou como movimentações estranhas, né, financeiras estranhas para um deputado estadual. O líder, foram 27 deputados estaduais do Rio de Janeiro identificados ali com movimentações estranhas. O Flávio Bolsonaro era o 17º na lista, com 1.200.000. O líder era André Siciliano, do PT, com mais de 50 milhões, mais de 50 milhões de reais movimentados ali com alguma suspeita, e a suspeita foi identificada pelo COAF. Mas, obviamente, que quando ele é apresentado na equipe de transição do governo, né, ninguém lembra de falar de rachadinha, obviamente.